Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar uma história um bocado inesperada, a da árvore genealógica do microprocessador. É uma viagem que, acreditem, não começa com silício nem com laboratórios de alta tecnologia. Não, começa com simples contas de madeira e vai levar-nos até aos milhares de milhões de interruptores que hoje fazem o nosso mundo girar. Estão prontos? Vamos a isso. E para começar, uma pequena pergunta. O que é que acham que estes 4 objetos têm em comum? Temos ali um instrumento de cálculo antigo, um cartão cheio de furos, uma parede de tubos de vidro a brilhar e um objeto minúsculo de cerâmica. A resposta? Bem, todos eles são antepassados diretos da tecnologia que está a dar vida ao ecrã que temos à nossa frente. Vamos começar pelo início, claro. Este é o ábaco, o que podemos chamar de tataravô de todos os computadores. A sua função era simples, mas absolutamente fundamental: ajudar-nos a fazer contas muito mais depressa do que as nossas cabeças conseguiam sozinhas. A seguir, na linha de sucessão, o cartão perfurado. E aqui a ideia deu um salto radical. Já não se tratava só de fazer contas, mas sim de dar um conjunto de instruções a uma máquina, quase como uma forma muito primitiva de programação. Depois, vieram as válvulas de vácuo. E eram precisas milhares delas para formar o coração dos primeiros gigantes eletrónicos. Eram máquinas que, literalmente, enchiam salas inteiras. Foi o primeiro grande salto para a computação puramente eletrónica. E por fim, chegamos a isto, o primeiro microprocessador, o cérebro, dentro de um chip. Cada um destes objetos que vimos é um passo absolutamente crucial na mesma incrível história de evolução. Ok, agora sim, vamos mergulhar nos pormenores. A nossa história, na verdade, começa com uma necessidade muito básica, muito humana. A necessidade de calcular, de contar, de organizar números de uma forma mais rápida e, acima de tudo, mais fiável do que a nossa mente se consegue fazer sozinha. E a primeira solução para este problema foi o ábaco. Usado por civilizações em todo o mundo, foi a primeiríssima vez que pegámos no processo de cálculo que estava dentro da nossa cabeça e o passámos para uma ferramenta externa. Podia parecer simples, mas o conceito? Uau! O conceito era absolutamente revolucionário. A ideia de usar um objeto físico para representar e manipular números foi mesmo aqui que tudo começou. O salto seguinte na nossa história foi gigantesco. Deixamos de apenas calcular números para passarmos a armazenar um conjunto de instruções, ou seja, um programa. E o mais curioso é que esta ideia não nasceu da matemática. Não. Nasceu da indústria têxtil. Este senhor é Joseph Marie Jacquard. No século XIX, ele inventou um tiar que conseguia criar padrões de tecido incrivelmente complexos de forma automática. E como é que ele fazia isso? Simples, usando uma série de cartões perfurados. O conceito aqui era absolutamente genial. Cada cartão era basicamente uma linha de código. A sequência de cartões era o programa. A máquina lia os furos e executava as instruções. Pela primeira vez na história, tínhamos uma máquina que não era só uma ferramenta, mas sim um dispositivo programável que podia seguir uma sequência de comandos bem complexos. Saltamos agora para o século XX, onde estes conceitos de cálculo automatizado e de programação foram levados a uma escala monumental, criando máquinas do tamanho de salas inteiras. Este é o Z3, considerado o primeiro computador programável do mundo. Em vez de engrenagens, usava relés eletromecânicos, basicamente pequenos interruptores físicos que abriam e fechavam. E, muito importante, trabalhava em código binário, que era lido a partir de uma fita perfurada. A linguagem de uns e zeros tinha acabado de nascer. Pouco tempo depois, do outro lado do Atlântico, apareceu o Harvard Mark I. Era uma besta com 17 metros de comprimento. E é com esta máquina que surge uma das histórias mais famosas de toda a computação. A história é fantástica. Numa ocasião, a operadora Grace Hopper descobriu que a máquina estava a dar erros porque uma traça, sim, um inseto, tinha ficado presa num dos relés. Ela removeu o bicho e escreveu no diário de bordo que estava a fazer debugging à máquina, ou seja, a desinsetar. E o termo pegou e é usado até hoje. Incrível, não é? Mas os relés mecânicos eram lentos e as necessidades de cálculo da Segunda Guerra Mundial exigiam muito mais velocidade. O passo seguinte foi o ENIAC, o primeiro computador totalmente eletrónico. Em vez de relés, usava 18.000 válvulas de vácuo. Para a época, era inacreditavelmente rápido, mas também era inacreditavelmente problemático. Ocupava uma sala inteira, gerava um calor brutal e as válvulas estavam sempre a queimar-se. Tornou-se óbvio que as válvulas eram um beco sem saída. A computação precisava de um novo tipo de interruptor, um que fosse pequeno, fiável e que não consumisse uma quantidade absurda de energia. A resposta chegou em 1947.
E a diferença? Bem, a diferença é como a noite e o dia. O transistor, inventado nos Bell Labs, fazia exatamente o mesmo que a válvula, mas era minúsculo, consumia uma fração da energia, era super fiável e funcionava a frio. Era o interruptor eletrónico perfeito, sem peças móveis. E não é mesmo exagero nenhum dizer que esta foi a invenção que tornou o nosso mundo moderno possível. Com o transistor, os engenheiros podiam finalmente começar a encolher os computadores. Primeiro, puseram alguns transistores num circuito integrado. Depois, a pergunta tornou-se: será que conseguimos meter um processador inteiro num único chip de silício? E a resposta foi sim. Em 1971, a Intel lançou o 4004. Tinha o mesmo poder de processamento do ENIAC, aquele que ocupava uma sala inteira, num chip do tamanho de uma unha. Com os seus 2.300 transistores, este pequeno cérebro foi usado primeiro em calculadoras, mas abriu as portas para o que viria a ser a revolução do computador pessoal. A partir daqui, a corrida para a miniaturização acelerou de uma forma exponencial. Passamos de colocar dezenas de transistores num chip para centenas, depois milhares e, por fim, milhões. A cada 2 anos, mais ou menos, a densidade de transistores num chip duplicava. Um ritmo implacável que ficou conhecido como a Lei de Moore. E isto traz-nos direitinhos aos dias de hoje. O número de transistores que hoje se consegue encontrar num único chip de topo é 50 mil milhões. Sim, ouviram bem, 50 mil milhões. É um número que é quase impossível de visualizar, uma densidade de engenharia que simplesmente desafia a imaginação. Com toda esta evolução brutal no hardware, do ábaco aos relés, às válvulas, aos transistores, podemos pensar que tudo mudou. Mas a verdade é que há algo, um conceito fundamental, que se tem mantido notavelmente consistente ao longo de quase 80 anos. É isto mesmo. A arquitetura de von Neumann, proposta lá nos anos 40, descreve um computador com uma unidade central de processamento, a CPU, uma unidade de memória e canais de entrada e saída. Desde os gigantes como o EDVAC até aos smartphones que temos hoje no bolso, este plano básico, este fantasma na máquina, permanece exatamente o mesmo. E assim fechamos o círculo de uma ferramenta para nos ajudar a contar, a uma máquina para tecer padrões e finalmente a um cérebro eletrónico que hoje cabe na palma da nossa mão. A tecnologia mudou de forma radical, é verdade, mas o objetivo de automatizar e ampliar o pensamento humano continua. E a questão que fica no ar é: qual será o próximo passo nesta incrível linhagem?